Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova edição do podcast Sessão às 6. Para quem está chegando pela primeira vez, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos discutir um dos filmes que estava mais animado para assistir esse ano, Não Olhe, ou Nope, do maravilhoso Jordan Peele. E haverão spoilers, tá? Se não quer saber de nada, recomendo parar por aqui, assistir o filme e depois retornar para a discussão. Se ainda não nos acompanha, estamos no Instagram, @sessãoas6, onde a conversa sempre continua por lá. E estamos nas principais plataformas de música. Só pesquisar a Sessão às 6 no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e por aí vai. E uma última coisa, vou aprofundar mais isso durante essa conversa, mas já adianto que esse podcast talvez não seja exatamente o que você está esperando que seja. Ainda não tenho uma opinião 100% formada desse filme, mas mesmo assim peço a compreensão de vocês hoje, porque talvez esse seja um dos podcasts mais controversos que já fiz, não sei, talvez. Então, sem enrolar mais, vamos começar com a sinopse de Não Olhe. Espero que gostem. Numa cidade do interior da Califórnia, os irmãos Emerald e O.J. possuem um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem Rick, inspirada no Velho Oeste. Os dois então são testemunhas de eventos bizarros e sobrenaturais. É escrito, dirigido e produzido pelo cineasta Jordan Peele. Assim como suas outras produções, esse também é um filme original e atualmente está em cartaz nos cinemas. Pessoal, mesmo nunca tendo falado de nenhum dos filmes desse cara, eu adoro seus trabalhos no geral. Lembro de ter assistido Corra nos cinemas com os amigos e me surpreendeu bastante. Foi ótimo, reassisti mês passado e continua excelente. O modo como o diretor aborda temas como cor e racismo são super únicos e sofisticados, se misturando com ficção científica na medida certa. Então, nota 10. E ainda foi recompensado com o Oscar de melhor roteiro original, né? Porque ele também escreveu o filme, muito merecido. Em 2019 dirigiu Nós. Esse eu vi em casa mesmo, também é excelente e confesso que ainda tô tomando coragem para reassistir, porque a performance da Lupita Nyong'o é a coisa mais perturbadora desse filme. É surreal. Mas apesar de ter adorado a experiência, a história, no geral, não responde os próprios questionamentos muito bem. Ele acha que responde, mas na verdade está trazendo ainda mais perguntas do que respostas. Então, isso acaba pesando um pouco também. Sobre Candyman, até fiz um podcast sobre, não curti muito, mas lá o Jordan Peele apenas produziu, ele não dirigiu. E desde que saiu o primeiro trailer de Não Olhe, nossa, fiquei animadíssimo. Daniel Kaluuya voltando a trabalhar com o diretor. Amo Keke Palmer, amo Steven Yeun. Esse é o filme de maior orçamento até agora, né? E eu amo que ele é o tipo de diretor que sempre coloca uma grande reviravolta em seus filmes, de modo que te prende e impacta diretamente com o rumo da história, dos personagens, enfim. Amo um bom filme com reviravolta, isso é um fato. E sabe outra coisa que me influenciou super? Não sei se na vida de vocês teve isso, mas aonde eu olhava era gente achando esse filme assim, sensacional, perfeição, melhor coisa do ano. Se vocês não ouviram isso de alguém, provavelmente vocês são essas pessoas que falaram isso. Ei, sério, em todo lugar que eu via, crítica nacional, internacional, amigos próximos, colegas, parecia que era um consenso da humanidade, sabe? Então, indo pro cinema, eu não podia estar mais animado. E assim, não vou mentir, não curti muito, não. Lucas, viu errado, veja de novo. Gente, eu vi esse filme 2 vezes, 2. E eu admito que na segunda vez entendi mais, gostei mais. Mas pra mim, Corra e Nós ainda sai disparado. Então, para explorar mais isso, seguimos pro roteiro, onde eu começo pelas qualidades, aqueles pontos que super merecem ser destacados. Primeiro, assim como seus projetos anteriores, Nope tem muita coisa a dizer, como o paralelo super interessante do personagem Ricky, interpretado por Steven Yeun, que presenciou uma tragédia horrível quando criança, vendo o macaco, acho que é Gordy, né, membro do elenco da série em que eles faziam juntos,
enlouquecer e agredir brutalmente diversas pessoas, provavelmente por sofrer maus tratos ou por ser repreendido e domesticado pelo ser humano em prol do entretenimento, né? Rick presenciar tudo isso, se tornar um adulto, casado, pai de família e sentir que precisa domar um animal, um ser, um predador alienígena para fazer seu nome, para ter uma audiência como uma vez teve, para ser visto de novo, né? Só mostra que ele não aprendeu a lição quando era criança, o que é super interessante. E parando pra pensar, ser visto e reconhecido é o tema do filme. Aquele motoqueiro do TMZ ou TMZ à beira da morte, né? Mas mesmo assim procurando sua câmera para registrar o que estava acontecendo. O cinegrafista também não satisfeito com o que já tinha conseguido filmar, porque pelo que eu entendi ele tinha conseguido, precisava que fosse perfeito, ainda não era perfeito. Foi até o alto da colina conseguir um registro durante a Golden Hour, né? Quando o sol está se pondo, aquele horário dourado, digamos assim. E também acabou morrendo por isso. É como se fosse uma tentação. Se você olha, se você registra, se você for atrás de um espetáculo, nesse filme você está correndo risco de vida. E é difícil para a humanidade resistir a um espetáculo, né? Ainda mais hoje em dia, na era da tecnologia, que tudo precisa ser registrado. Esses elementos se encaixam muito bem com a mentalidade que temos hoje, né? E algo que eu só fui perceber na segunda assistida é que o protagonista surge com essa teoria de que não se pode olhar para ele. Se você olhar para o alienígena nos olhos, entre aspas, semelhante ao cavalo no começo da gravação do comercial, ele fica agitado e vai até você, ainda mais se tiver com fome. Por isso o nome do filme, né? Pelo menos em português. Então, assim, esses são só alguns dos vários comentários que a história traz, porque é cheio de comentários. Mas o segundo ponto positivo é a atmosfera, o suspense psicológico. Muita gente considera Jordan Peele, talvez ele mesmo se considere um profissional mais do gênero terror, mas eu sempre o considerei bem mais pro lado do suspense psicológico. Talvez os dois, né? Enfim. Mas o suspense psicológico é muito presente em diversas cenas. E, gente, eu me caguei de medo com a cena das crianças fantasiadas de alienígenas no celeiro à noite. Já tava tenso quando eram só duas, né? Mas quando apareceu o terceiro, só mostrando a cabeça no canto da tela, o pulo que eu dei, vocês não estão entendendo. E eu amei que quando o OJ parou pra gravar no celular, a gente só ficou lá um tempão, e a câmera lá, e nada de alienígena nenhum, e minha paranoia começando, cadê o jumpscare? É agora? E agora? Então assim, excelentes momentos de tensão, sem precisar de jumpscare necessariamente, né? Se eu não me engano, nem tem nesse filme. Não, mentira, tem um que eu me lembro, mas enfim. O flashback com o macaco surtado, muito bom, quando ele tava virando o rosto e percebe o Rick criança, escondido embaixo da mesa. Nossa, o jeito como ele olha pra câmera, como se nós fôssemos ele, aquilo tudo foi muito bom. Os aspectos técnicos também são bem positivos, mas como ainda estamos no roteiro, vou deixar pra falar depois. Agora, sobre os pontos não muito positivos, ou que poderia ter sido melhor, na minha opinião, seguinte, esses dias li um comentário dizendo que é mais interessante discutir o filme do que assistir. E eu acho que concordo. Assim, tudo que eu falei agora sobre as mensagens é verdade. Mas são elementos tão superficiais que nada do que eu falei, os comentários sociais sobre o espetáculo, a humanidade, o arco do Rick, nada disso eu captei assistindo o filme. Eu tive que assistir vários vídeos e depois rever o filme para ver se eu enxergava esses aspectos. Então, eu tenho duas questões com isso. A primeira é que o que o diretor tá tentando dizer é tão superficial que eu não captei. Precisei de alguém que me explicasse o propósito da história para só então começar a compreender o que esse cara tá transmitindo. A segunda questão, eu sei que não existem regras de fato no cinema. Arte é arte, é tudo muito subjetivo e tudo mais. Então, assim, eu entendo mesmo, mas você fazer um filme em que praticamente 70% é comentário social e 30% é entretenimento de fato, foi meio difícil de assistir. Não só porque eu nem percebi os comentários, então à primeira vista era só um filme estranho e sem noção, que não construiu muita coisa,
Mas quando você finalmente entende e que na verdade tem coisa aí sim, percebe que o foco é muito mais isso do que entreter. E o fato do filme ser longo também não ajuda. Gente, que filme longo. Longo, nossa, como é longo. Eu não tô dizendo que não é possível fazer um filme super intelectual, com um monte de críticas e mensagens, sem perder a audiência no meio. Não é isso. Matrix, por exemplo, consegue fazer isso muito bem, o primeiro. Mas um dos motivos disso é porque ele consegue ser dinâmico, ter um ritmo bom, bastante ação também, né? Não olhe, não necessariamente precisa de todas essas características, obviamente. Não precisa de ação, por exemplo, mas não tem um bom ritmo e muito menos é dinâmico. Assim, pra ser justo, os últimos 20, 30 minutos entretém bastante. Aquela fuga do OJ em cima do cavalo com uma música de faroeste e o alien atrás. A personagem da Keke Palmer andando de moto até o poço para tirar várias fotos do bicho. Aquilo foi muito inteligente, usar uma informação que o filme introduziu no começo, que o poço tira foto se você colocar a moeda, né? Nos relembrar disso e ainda conseguir, né? Ela conseguiu a foto e ainda saiu viva. Foi muito bom, e seu irmão também. Então, o final pra mim foi o mais interessante porque as coisas realmente aconteceram, mas até chegar lá é complicado. Eu sei, eu entendi que o filme é uma grande crítica à necessidade humana de precisar de um espetáculo, mas em relação a entretenimento, era exatamente isso que eu queria. Eu queria um espetáculo, mano. Inclusive, eu comprei ingressos no cinema justamente esperando isso. E levando em consideração que o diretor super entrega espetáculos narrativos em Corra e Nós, aí é que eu esperava mesmo, sabe? Que algo semelhante acontecesse aqui. Eu sei que visualmente o filme é muito lindo, mas já eu entro nesse aspecto. Ele tem outros aspectos positivos, mas já eu entro nisso, tá? Outra coisa que me frustrou foi que eu vi muita gente falando: ah, mas o incrível desse filme é que ele se explica. Quando ele termina, você entende tudo. Aí ok, né? Fui assistir pela primeira vez, tranquilo, pleno, de que tudo que eu não entendesse seria explicado futuramente. Ah, eles estão focando um tempão num sapato em pé, sozinho, com uma única gota de sangue? Vão explicar. Uma sobrevivente do ataque do macaco louco tá com o rosto completamente desfigurado, sem nenhuma razão específica para a narrativa? Jordan Peele é um gênio, né? Vai explicar com certeza. Ah, é um animal extraterrestre ao invés de uma nave extraterrestre? Massa, gostei. E o que mais? Não, é isso. É isso mesmo. E só. O filme traz sozinho todas as peças para construir uma mitologia e nunca faz isso de fato. E pessoalmente isso é muito frustrante. Quando terminou eu queria conhecer mais, saber mais. Talvez eu seja a própria prova, falando agora em voz alta tudo isso, da mensagem que o filme tá tentando passar, né? Que as pessoas precisam muito de hoje em dia de um espetáculo, mas levando em consideração que ele entregou espetáculos narrativos nos filmes anteriores e não decepcionou, o filme passar mais tempo focando na crítica disso do que realmente entregar um espetáculo narrativo é um pouco... Eu não sei se é contraditório, mas é no mínimo ousado. É muito ousado, é intrigante. E definitivamente não era o que eu tava esperando, sabe? Mas como eu falei, no final das contas eu queria conhecer mais, saber mais, porque eu conseguia ver traços, elementos muito fortes e interessantes de uma boa história a ser contada, que estaria prestes a ser contada, que se fosse um pouco mais elaborada e um pouco mais explicada, com uma mitologia melhor desenvolvida, poderia ser excepcional. Mas como isso nunca chegou a se concretizar de fato, não foi, entendeu? Então, quando o filme termina e essa mitologia não foi concretizada, eu fiquei só querendo mais, precisando de mais, entendeu? E talvez isso realmente seja parte do... Não sei, talvez Jordan Peele seja genial em trazer esses problemas e ainda falar que é parte do conceito que ele quis trazer. Eu não sei. Pra mim esse filme tem muito conceito e pouca prática, sabe? É complicado. Quanto mais eu falo em voz alta, mais eu vejo que talvez eu seja fruto da mensagem que o filme queira passar. Mas enfim, eu não acho que isso dá um passe pro filme tomar todas as decisões que ele tomou. Eu não acho que o que ele falou ser verdade, ser uma justificativa pra esses problemas terem acontecido, sabe? Eu não sei se tá confuso demais ou não,
Mas o filme também é confuso, então eu tô falando isso no podcast certo. Enfim, resumindo tudo que eu tô querendo dizer, como a narrativa não torna melhor visível os comentários que eles mesmos estão tentando trazer, não sustenta pra mim um filme só disso. Não me prende. Na teoria é tudo muito lindo, né? Mas na prática não consegui me conectar com a história. Entende? E isso me dói, cara. Eu queria muito ter saído do cinema pensando: caramba, um dos melhores filmes do ano. Entendi porque todo mundo tá amando esse filme, sabe? Mas infelizmente não foi o caso. Se a história fosse mais curta, ou então se o roteiro deixasse só um pouco mais explícito o que ele mesmo tá tentando fazer intelectualmente, e se ele tivesse mais disposto a construir a mitologia dessa realidade, vivenciando um caso sobrenatural no interior, com certeza eu teria aproveitado melhor a experiência. Isso quer dizer que o filme é ruim? Não. Na verdade, é tecnicamente muito bem feito, profissionalmente muito bem feito, e é sobre isso que vamos falar agora. Não sei se vocês sabem, mas o cinegrafista aqui é o mesmo que tem feito os últimos filmes do Christopher Nolan. O nome dele é Hoyt van Hoytema, não sei se pronunciei certo. E você vê que o cara não força nenhuma paleta de cores que vai contra as locações, né? As cores conversam super com quem está na tela, o que estão vestindo e aonde estão. Como quase sempre estamos no rancho, num bioma mais seco, num deserto, é tudo bem naturalista, bem orgânico. As cores vêm mais pelo pôr do sol, contrastando com cores vibrantes do figurino dos personagens, um verde, um laranja bem forte. Também toda a sequência do bicho fazendo chover sangue na casa, né? O jeito como foi filmado, com sangue escorrendo, digamos assim, pela janela. Bem vibe cinema clássico mesmo, muito bom. Temos também diversas cenas observando o céu, as nuvens, a possibilidade de haver algo ali, deixando o público pensar. O casamento desse cinegrafista com esse diretor deu um resultado bem interessante, mas a cena mais bonita pra mim é a que eles estão numa lanchonete, com assentos verdes, paredes azuis, o protagonista usando um vermelho bem forte. Nossa, imediatamente o filme saltou pra fora da tela nesse momento. A cena só durou 20 segundos? Sim, mas mesmo assim, belíssima. E crédito também ao departamento de direção de arte, né? Nada disso seria possível sem eles. Figurinistas também, roupas simples, características da região mesmo, eu imagino, mas sempre com cores interessantes, que de alguma forma contribuem com o todo. Os cenários também são muito bons, mas eu destaco especialmente os momentos em que estamos dentro do alienígena, o jeito como eles escolhem mostrar o seu interior e o que mostrar é bem bacana, seja nos créditos iniciais ou quando vemos a criatura se alimentar das pessoas que estavam assistindo a apresentação do Rick, né? Bem criativo, sem mostrar demais, efeitos mais práticos do que digitais, o que eu adorei. E por falar em efeitos especiais, tá tudo muito bom. A sequência do flashback com o macaco surtado, bem realístico o seu design. E claro, o design da criatura, né? A estrela do filme. A ideia daquele formato não ser uma nave espacial, mas sim um ser vivo, é bem inteligente. E eu adorei que ele não ficou até o final com a mesma aparência. Do segundo pro terceiro ato vira uma água viva, só que aérea, né? Com umas cores diferentes perto da boca. Muito bem feito o design. E dito isso, já emendo logo com o tema Oscar. Vi algumas pessoas comentando que pode ser indicado no próximo ano. E se isso realmente acontecer, só consigo imaginar essas categorias mais técnicas que eu falei. Cinematografia, design de produção, talvez, efeitos especiais, pela criatividade da criatura, né, como eu disse. E acho que só. Talvez melhor diretor. Eu gosto do Jordan Peele, então, apesar de tudo, eu ia adorar se ele fosse indicado de novo. Mas, assim, qualquer categoria além dessas, eu ficaria bem surpreso. Não que eu esteja torcendo contra nem nada, mas essas que eu mencionei merecem bem mais destaque. Seguindo agora com os personagens, Daniel Kaluuya e Keke Palmer interpretam os irmãos O.J. e Emerald Haywood. Para mim, suas personalidades são os clássicos irmão mais velho e irmã mais nova. Não que isso seja ruim, mas esse filme é um bom exemplo disso.
Ele, mais calado, introvertido, esperto, prefere animal do que gente, quer trazer orgulho pro pai, mesmo depois de sua morte, querendo honrar seu legado, né? Tudo que ele deixou pra trás agora é deles. E ela é bem mais solta, extrovertida, social, mas com um relacionamento bem inconclusivo com seu falecido pai, por sempre priorizar o filho mais velho, né? Gosto que os atores deixam bem claro que eles são diferentes e de que forma, mas independente disso, sempre vão apoiar um ao outro. Mesmo no ápice da loucura da narrativa ali no final, lá estavam os dois, em suas posições, prontos para executar o plano de registrar a criatura. Essa camaradagem foi muito legal, amei as interações entre eles, mas apesar de achar o Kaluuya super talentoso, enalteço o Keke Palmer, amo o Keke Palmer. Passei minha infância assistindo uma série chamada True Jackson na Nickelodeon. Se algum de vocês conhece essa série, eu adoro vocês. Ela é ótima. E quando descobri que a atriz estaria no próximo filme do Jordan Peele, fiquei super feliz. Finalmente está conquistando espaços cada vez maiores em Hollywood. E ela arrasou aqui. É um ótimo alívio cômico. Eu adorei que os dois terminaram vivos também, né? Sabe outro ator que eu adorei saber que estaria no elenco? Brandon Perea, que faz o Angel, o cara do suporte técnico do supermercado. Pronto. Ele esteve na série DOA da Netflix, que infelizmente foi cancelada, era muito boa. E aqui é um outro alívio cômico maravilhoso. Pra mim, ele tá ainda melhor do que sua performance em DOA. Muito merecido o seu reconhecimento. Gostei do destaque que teve, soube contribuir pro grupo. Sua entrada na história fez sentido e fiquei surpreso que também terminou vivo no final, olha só. Espero vê-lo em mais projetos futuramente e que sua performance realmente renda, né, frutos, como eu falei, futuramente. Menção honrosa aqui pro Steven Yeun, maravilhoso, interpretando o Rick. Já falei dele no começo, né? Gostei, tá bem aqui, mas não esperava que fosse uma participação tão breve. Quando ele morreu, na metade do filme, fiquei sem acreditar. Pelo calibre do ator, era de se esperar que tivesse uma participação ainda maior na história, sabe? Esperava um pouco mais, mas ele tá ok. Bom, tomando como referência os sites Cinepop e Box Office Mojo, Nope custou 65 milhões de dólares, é a produção mais cara que Jordan Peele dirige até o momento, e arrecadou até agora mundialmente mais de 150 milhões de dólares. É uma quantia boa? Sim, mas levando em consideração que Corra e Nós, com orçamentos bem mais baixos, arrecadaram a faixa dos 255 milhões, inclusive, vocês sabiam disso? Cada um, Corra e Nós, cada um arrecadou na faixa dos 255 milhões de dólares. O que eu acho, assim, muito, muito interessante, né? Então, assim, levando isso em consideração, a expectativa era que Nope conseguisse ultrapassar bem mais do que isso, por ser mais comercial, ter mais recursos, efeitos, um talento de peso, né, envolvido, mas pelo que tá parecendo, infelizmente, não é o caso. Não acredito que o filme vá ter prejuízo, mas para a carreira do Jordan Peele, que tá numa crescente, né, era de se esperar que na bilheteria o seu desenvolvimento fosse ainda melhor. Olha, no geral, Nope é tecnicamente bem profissional, na frente e atrás das câmeras, personagens interessantes em uma situação cada vez mais curiosa, que definitivamente te faz querer saber o que está acontecendo nesse filme. Possui comentários interessantíssimos envolvendo Hollywood, a necessidade humana de precisar ver um espetáculo, mesmo que isso custe sua vida, de um registro ser mais importante do que tudo, mas que apesar de todos os pontos positivos, na opinião desse podcaster que vos fala, a narrativa, mesmo sendo bem esperta e atmosférica, é bem mais interessante na teoria do que na prática, por não sentir a necessidade de querer explorar mais a fundo essa realidade fantástica, confiando puramente nos múltiplos comentários sutis, quase transparentes, para sustentar a história. Para muitos, a grande maioria, pelo visto, isso é o suficiente, foi o suficiente para se sentirem entretidos e satisfeitos, mas infelizmente não foi o meu caso.
Não é um filme ruim, tem seus momentos. O final é bom, entretém, é a melhor parte. Mas Corra e Nós ainda são bem superiores. Dos três, ainda acho que Nós, apesar dos problemas, tem muito potencial para virar uma franquia. Pelo jeito como o filme acaba e tudo mais. Não quero entrar em detalhes caso vocês não tenham assistido. Mas enfim. Lucas, não concordei com absolutamente nada do que você disse nesse podcast. Não concordo, não gostei. Ai, gente, acontece. Eu sei que sou minoria se tratando desse filme. Que bom, né? Que bom que esse filme encontrou seu grupo, que vocês estão indo ao cinema e apoiando. E com certeza essa não deve ser a primeira vez que a gente muito provavelmente discorda. Realmente acredito que no entretenimento existe espaço, existe um público para todo tipo de filme. E a grande maioria de vocês é o público, né? É o público-alvo. Outra coisa, eu sei que falei no começo, mas queria repetir aqui. Esse podcast foi bem difícil de se produzir, porque até agora eu não sinto que entendi tudo que a história tem a oferecer. Ainda estou formando meus pensamentos, mas o frustrante é que a partir do momento em que eu faço um podcast sobre, eu meio que estou concretizando minha opinião, sabe? Então é estranho, mas reforço que tudo que foi comentado aqui ainda não está 100% definido. Talvez seja o tipo de filme que com o tempo vá entretendo mais, na medida que for assistindo, não sei. Mas e vocês? E vocês? Amaram o filme? É o favorito de vocês do ano? Ouvi muito isso nas últimas semanas. É o melhor que Jordan Peele já fez até agora? Também já ouvi isso bastante nas últimas semanas. Por favor, comente lá no Instagram, @sessão6. Fiz um post só sobre esse filme. Fiquem super à vontade para comentar, dizer se concorda, discorda. Sejam civilizados, não me cancelem, obrigado. Por favor, compartilhem esse podcast para que ele alcance mais pessoas. Nem que seja só pra me zoar, mas compartilha. Manda pra aquele amigo que amou o filme e fala pra ele ou pra ela: fulano, olha só o que esse imbecil falou do melhor filme do ano. Mesmo assim, compartilha que ajuda demais, sério. Vocês não têm noção. Vou ficando por aqui, tá bom? Obrigado por terem escutado até o final, significa bastante. E me encontro com vocês, espero, semana que vem. Um grande beijo e até lá. Tchau!